Olá, seja bem-vindo a mais um estudo bíblico, mais um estudo a respeito das doutrinas cristãs. Na aula de hoje nós vamos dar andamento ao estudo a respeito da temporalidade dos dons espirituais. Eles são para hoje? Eles foram extintos ou cessaram? Qual é a informação bíblica que nós temos a esse respeito? Antes de darmos prosseguimento, vamos fazer a oração para que Deus abençoe este momento, para que possa conduzir tanto a minha vida quanto a de você, para que possamos crescer e compreender a palavra de Deus. Feche seus olhos e incline a sua cabeça em sinal de reverência onde você estiver. Senhor Jesus, eu apresento a Ti essa aula e a minha vida nas Tuas mãos, Senhor. Peço, Deus, que o Senhor possa abençoar-nos. A mim, Deus, para que eu tenha capacidade, clareza, sabedoria, para que eu tenha, Deus, ousadia e direção para poder ensinar o seu povo da melhor maneira possível, para ensinar todo aquele que tem interesse em conhecer a verdade. Também oro, Deus, para aqueles que vão ouvir, que tenham os seus ouvidos abertos e o seu coração aberto para compreender a verdade, que não permaneçam na prisão das tradições equivocadas, nem dos institucionalismos falidos, Senhor, mas que tenham um coração voltado, Deus, para a Sua palavra e para a verdade. Ó Deus, que o Senhor possa nos conduzir, porque a Tua palavra diz que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, nos conduziria a toda a verdade. Dirige-nos então, ó Pai, a essa verdade através do conhecimento e do estudo da Sua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. No slide que aparece a você, é o organograma a respeito do estudo da pneumatologia, estudo da doutrina do Espírito Santo. Essa doutrina, ela foi dividida aqui em 3 aspectos, em 3 subtemas, que é o ser que nós tratamos, quem é o Espírito Santo, ou o que é o Espírito Santo. E vimos que ele é uma pessoa, e vimos que não é apenas uma pessoa, mas também ele é divino. Conhecer a pessoa do Espírito Santo é muito importante, já nos blinda e nos protege de muitas heresias do tempo presente, de algumas igrejas que se dizem ser cristãs, mas na verdade não são. O segundo ponto que nós trabalhamos já foi a obra do Espírito Santo, especialmente a sua obra no caráter, no ser humano, no interior do ser humano. E falamos nos não convertidos e nos convertidos. E isso também é um conhecimento muito importante, porque muitas pessoas são enganadas atualmente, achando que são cheias do Espírito Santo, quando não são. As evidências da obra do Espírito Santo em uma pessoa é bem clara na Escritura Sagrada, não deixa dúvidas para ninguém. Todo aquele que quiser saber qual é a evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela pode ter esse resultado. E não se trata de um julgamento superficial, não se trata de uma fantasia ou de uma especulação, mas é a verdade da palavra de Deus revelada que nos dá parâmetros e orientações para discernir se o Espírito Santo está trabalhando em uma pessoa ou não está trabalhando em uma pessoa, se está trabalhando em um crente ou não está trabalhando, se está trabalhando em um ímpio ou não está trabalhando, e nós vimos isso também num segundo ponto muito importante. E o terceiro ponto trata-se dos dons espirituais, e esses dons espirituais que nós estamos trabalhando é outro tema também muito polêmico, ou seja, a atuação do Espírito Santo ou o estudo da pneumatologia é essencial para a prática da igreja, para a realidade da prática espiritual dentro da igreja. E os dons espirituais agora, por sua vez, eles trazem para nós uma questão muito delicada, muito importante. Muitas manifestações ditas e denominadas ou indicadas, sugeridas como milagres, manifestações extraordinárias, nem sempre são. Na verdade, uma pequena parcela desses eventos extraordinários que são relatados e testemunhados ao redor do mundo evangélico são verdadeiros. A maioria são fraudes, a maioria são mentiras, a maioria são manipulações, são espetáculos que foram organizados e engendrados apenas para criar uma sensação de milagre, de poderes e de manifestações sobrenaturais. E é muito importante nós sabermos, então, se os dons são para hoje ou não,
e qual é a administração, como é o funcionamento de cada dom, e esse é o nosso terceiro subtema. Se você compreender bem essa estrutura, por isso que a gente fala, repete, para que você guarde na sua mente, como nós já fizemos com outros temas também da teologia, esse também vai trazer para você um excelente conhecimento, uma excelente base. No próximo slide é sobre a introdução. E essa introdução, nós já falamos um pouco quando nós comentamos o organograma. A verdade deve ser dita e deve ser clara para todos nós. Muitas das igrejas que se dizem cristãs estão falidas, especialmente por ter uma doutrina errada a respeito do Espírito Santo. Seja porque não entende a pessoa do Espírito Santo, acha que é uma fumaça, acha que é uma força mística e não considera a sua pessoalidade. Seja porque não conhece a obra do Espírito Santo, então há muitas igrejas que acham que tem gente cheia do Espírito Santo apenas por uma falsa manifestação de dons e pela evidência de frutos e de caráter. E não conhecem isso. Se conhecessem bem a obra do Espírito Santo, teriam igrejas mais saudáveis, estariam melhor cuidando dos seus membros, investigando e discernindo melhor a realidade do seu povo. Um certo cristão do passado disse que se tirasse o Espírito Santo das igrejas, a maioria delas não sentiria falta nenhuma, nem mudaria nada em seu dia a dia, em sua rotina. Infelizmente, isso é mais verdade do que na época que foi falado. E isso se dá muito pelo desconhecimento da pessoa do Espírito Santo e das suas ações dentro da igreja especialmente e também fora. Por isso é muito importante nós conhecermos essa doutrina tão essencial na Escritura Sagrada. O próximo slide que aparece a você é a revisão da primeira parte, que nós falamos e iniciamos a tratar sobre os dons espirituais e especialmente sobre a temporalidade. Quando a gente fala de temporalidade, é se o dom espiritual ele está valendo, se ele pode ser manifestado ainda nos tempos atuais, aqueles dons que está escrito na palavra de Deus, ou se eles foram extintos, se eles foram apenas para um momento. Na primeira aula, nós tratamos da seguinte maneira. Nós lemos o texto de 1 Coríntios 12:1, que aparece no slide, dizendo: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, Paulo não queria que a igreja de Corinto fosse ignorante, e pela providência divina esse texto chega até nós como um emblema de que é um tema importante e que a igreja de Deus não pode ser ignorante. O que são os dons do Espírito Santo? 1 Coríntios capítulo 12, verso 8 ao 10 diz: porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Então nós vemos aqui que são capacidades sobrenaturais, são virtudes sobrenaturais, poderes sobrenaturais que é concedido para determinadas pessoas para o cumprimento de um propósito que o Espírito Santo tem e segundo a sua vontade. O Espírito Santo é soberano para distribuir e conceder os dons espirituais. E nós vemos aqui cura, ou seja, capacidade sobrenatural de curar um enfermo, maravilhas, capacidade de fazer sinais extraordinários. Vemos também a capacidade de falar línguas estranhas, discernir línguas estranhas, ou seja, coisas extraordinárias mesmo. E nós começamos a trabalhar se os dons são para hoje, e falamos sobre as teorias, e a primeira teoria que nós abordamos na primeira aula foi o cessacionista. E nós falamos dos cessacionistas moderados, radicais e os seus argumentos. Só para lembrar e pincelar, os cessacionistas radicais entendem que nem um dom do Espírito Santo está vigente no tempo atual. Por vários argumentos que nós falamos na outra aula, os argumentos, os dons acabaram, foram apenas para um determinado momento e isso então chegou ao seu fim, ponto final. Os moderados, eles também vão dizer que os dons espirituais foram para um determinado momento, para uma determinada época e propósito. E hoje não se vê mais. No entanto, é possível que isso ocorra em determinadas circunstâncias, raras,
mas é possível, não se nega uma possibilidade. Mas, a grosso modo, de modo geral, os dons acabaram com os apóstolos, não há mais pessoas que tenham poder de curar, não há mais pessoas que tenham poder de profetizar, não há mais pessoas que tenham poder de revelar coisas do futuro, não há mais pessoas com capacidade de fazer maravilhas, e para alguns maravilhas é a expulsão de demônios. Não existe mais essa capacidade para os cessacionistas, porque esses dons acabaram. Na última aula, nós apresentamos os seus melhores argumentos e nós explicamos o porquê deles acreditarem que os dons acabaram. Na aula de hoje, nós vamos falar de uma outra categoria. No próximo slide apresenta para vocês os continuistas. E quem são eles? Continuistas é a doutrina que acredita que os dons espirituais ainda são concedidos pelo Espírito Santo, segundo sua soberana vontade. Então, os continuistas, eles acreditam que os dons continuam, eles permanecem, eles não foram interrompidos, eles não acabaram, eles continuam. E no curso da história, eles podem ser concedidos pelo Espírito Santo às pessoas que o Espírito Santo desejar, e essas pessoas revestidas desses poderes, desses dons espirituais, fazer coisas extraordinárias, tais como falar em línguas, curar, maravilhas e outras coisas que nós já citamos aqui. Entre os continuistas, nós temos 3 grandes categorias. Pode haver mais, porque hoje em dia no mundo teológico não há limites para classificações, mas existem 3 grandes grupos que nós precisamos conhecer. E vai ser muito interessante para que você que é um continuista, você possa então se identificar em qual desse grande grupo você faz parte. Primeiro grupo, pentecostais. Creem nos dons espirituais e que o dom de línguas estranhas é o primeiro a ser recebido e uma evidência do batismo no Espírito Santo. Então vamos lá, nos continuistas nós temos os pentecostais, e os pentecostais vão dizer claramente o seguinte: bom, os dons de 1 Coríntios 12, versos 8 ao 10 continuam, eles ainda existem, eles ainda poderão e podem ser observados no mundo cristão. E uma coisa que há de especial é que toda pessoa que foi batizada pelo Espírito Santo, ela deve orar em línguas. Se ela não orar em línguas estranhas, ela não foi batizada no Espírito Santo. Então, para essa categoria de continuistas, os continuistas pentecostais, eles acreditam nos dons, mas acreditam que uma pessoa só pode ter um dom do Espírito Santo se primeiramente for batizada no Espírito Santo, e a prova do batismo no Espírito Santo foi ou é falar em línguas estranhas. Então esses são os pentecostais. Tem que falar língua estranha. Se não falar língua estranha, não foi batizado no Espírito Santo, certo? Uma segunda categoria são os carismáticos. Acreditam nos dons espirituais, mas também estão vinculados a um conjunto de doutrinas, positivismo, prosperidade, etc., entre outros. E normalmente associado a práticas estranhas conhecidas como neopentecostal, cair na unção, cultos bagunçados, orações e falas em línguas sem interpretação, etc. Bom, uma segunda categoria, ela não está presa necessariamente ao fato de uma pessoa orar em línguas estranhas ou não, como evidência de ter sido batizada pelo Espírito Santo. É muito importante deixar claro para você que ser batizado pelo Espírito Santo para essas correntes seria um momento pelo qual o Espírito Santo concederia algum dom espiritual para essa pessoa. Então entenda que para ela ter qualquer outro dom, seja cura, profecia, revelação, ela precisaria, para os pentecostais, ter o dom de oração em línguas estranhas. Já os carismáticos, a grosso modo, não é necessário que a pessoa ore em língua. Cada um pode ter um dom diferente um do outro. Um pode ter sido batizado pelo Espírito Santo e ter recebido um dom de línguas, mas outro não. Pode ter recebido um dom de profecia e outro ter recebido apenas o dom de interpretação de línguas e outro apenas o dom de curas. E então os carismáticos já não se vinculam necessariamente a essa condição de ter que orar em língua para dizer que é cheio do Espírito Santo e batizado pelo Espírito Santo. Mas os carismáticos, eles também estão associados a algumas ideias e algumas doutrinas adjacentes. Doutrinas como prosperidade. E o que significa prosperidade?
que Deus vai enriquecer aquele que é crente. Algumas práticas, como pessoas que ficam cheias do Espírito Santo, elas devem cair, que é o famoso cair não são. Então, algumas práticas, cultos de gritaria, infelizmente muitos cultos pentecostais também têm essa gritaria toda, essa bagunça que não é bíblico, nós já adiantamos e nós vamos mostrar para vocês quando nós falarmos a respeito das línguas estranhas, se isso é correto ou não. Então esses cultos desordeiros que Paulo fala para ter ordem e decência, então não tem ordem, se tornam bagunçados. Então esse movimento carismático, eles acreditam nos dons do Espírito Santo, mas também estão muito associados a essas doutrinas de prosperidade, de carnunção, de determinismo, de positivismo, de dar ordens de Deus e algumas outras ideias vinculadas. Essa é a visão carismática. Então tem muitas pessoas que são carismáticos. E uma terceira categoria é chamada de cautelosos. Creem na atualidade dos dons, mas não concordam com ser o dom de línguas a evidência do batismo no Espírito Santo, tampouco creem no conjunto de doutrinas neopentecostais ou carismáticas. Acredita-se apenas que os dons podem ser manifestados em qualquer tempo, época e lugar, segundo o propósito de Deus. Então eu tenho aqui uma terceira categoria, repisando: a primeira, pentecostais; a segunda, carismática; a terceira são cautelosos. Eles acreditam que os dons podem acontecer. Eles acreditam que pessoas podem ser revestidas do Espírito Santo e receber dons extraordinários e sobrenaturais, mas eles não acreditam que a oração em língua estranha ou falar em língua estranha é uma evidência do batismo no Espírito Santo. Também não acreditam que é no conjunto de doutrinas que cerca o mundo neopentecostal, o mundo carismático. Portanto, são pessoas cautelosas. E por que são chamadas de cautelosas? Alguns escritores vão dizer da seguinte maneira: são cautelosos porque, embora acreditem nos dons do Espírito Santo, são muito cautelosos com relação à manifestação deles atualmente, porque reconhecem que muita manifestação hoje atribuída ao Espírito Santo não é verdadeiramente do Espírito Santo. Então esse é um ponto muito importante que a gente tem que deixar bem claro. Então existem esses três. Os três acreditam que os dons espirituais são para hoje, então por isso os três são continuistas, mas eles têm algumas especificidades, algumas coisas que chamam a atenção e que divergem uns dos outros. Então, um pentecostal tem que orar em língua, já o cauteloso ele vai dizer assim: não, para ser cheio do Espírito Santo ou batizado pelo Espírito, não tem necessariamente que orar em línguas estranhas, e por aí vai, ok? Então agora a gente entendeu que existem os continuistas, que existem essas três categorias, e agora nós vamos falar quais são os argumentos dos continuistas, qual é a base para que eles possam defender as suas visões. Vamos lá, vamos ver os argumentos. Em primeiro lugar, primeiro argumento: a Escritura trata da temporalidade dos dons. O que isso significa? A Bíblia, ela vai falar sobre o tempo dos dons. Quando será a vigência e quanto será a duração dos dons espirituais é alvo de textos bíblicos e está revelado. Não é algo que está solto, não é um mistério, não é uma especulação, não é uma coisa que não foi dita, é algo que foi dito pela palavra de Deus, é algo que foi revelado pela palavra de Deus. Então basta olhar atentamente para a palavra de Deus que nós vamos encontrar quando os dons espirituais começam, o período que começa e quando eles vão terminar. Então a Bíblia fala claramente qual vai ser o período e a etapa em que os dons espirituais eles vão ter validade, eles vão existir. Então nós temos um início e um fim, e isso está na Bíblia. Então, muito diferente do que algumas pessoas possam pensar ou imaginar, esse argumento, quando vai se falar de quanto tempo os dons estarão valendo, é mais simples e mais claro do que pode parecer, e muito mais contundente também. Então acompanhe comigo, nós temos três textos bíblicos, nós vamos ler esses textos primeiro, e depois nós vamos trabalhar e fazer considerações sobre esses textos bíblicos. Aí no slide diz, a Escritura trata da temporalidade dos dons após muito estudo, pesquisas através das Escrituras Sagradas, livros, vídeos, verificando eruditos nacionais e internacionais, pode constatar que existem dois textos na Bíblia que tratam diretamente sobre a temporalidade dos dons. Está escrito dois, mas são três. Por quê? Porque um é repetido.
em duas partes na Bíblia. Então vamos ver. Primeiro deles, 1 Coríntios capítulo 13, versos 8 ao 10 e verso 12. A caridade nunca falha. Havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora sou conhecido em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Ou seja, o que significa? Significa que é um texto que está falando que haverá um tempo em que os dons vão cessar. Haverá um tempo em que as línguas serão aniquiladas, que isso vai acabar. E qual é o tempo? Quando vier o que é perfeito. Então nós temos um texto da Bíblia claramente falando que os dons não são eternos, que os dons um dia vão acabar, mas eles vão acabar quando vier o que é perfeito. Próximo slide nós temos o segundo texto, que é Atos capítulo 2, verso 16 e 18. Está escrito, acompanhe comigo. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias e profetizarão. Então nós temos visto que Pedro, ele está falando o quê? Ele está falando uma profecia de Joel, olha aí no texto, a gente vai ler ela agora. Joel capítulo 2, verso 28 e 29. E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Então Pedro ele vai falar, nos últimos dias, eu derramarei do meu espírito. Então nós temos um outro texto que vai falar sobre o tempo, ou seja, quando que vai ter o derramar do Espírito Santo? Quando que vai ter essa manifestação do Espírito Santo? Nos últimos dias, certo? Então nós temos nos últimos dias e nós temos quando vier o que é perfeito. Nós temos esses dois indicativos de tempo a respeito da vigência, da duração, do prazo dos dons espirituais. Agora, vamos ver esses textos aqui. Vamos lá. Próximo slide diz o seguinte. O primeiro texto afirma que os dons cessarão e o momento em que isso ocorreria fica claramente indicado em quando vier o que é perfeito. A pesquisa, portanto, agora prossegue no sentido de desnudar, de tornar claro vier o que é perfeito. Atualmente, pouca dúvida paira sobre a expressão vier o que é perfeito, tanto que cessacionistas como John MacArthur, Tom Schreiner e continuistas como Craig Keener entendem claramente que a mencionada expressão se refere à segunda vinda de Cristo. Se em outro momento os teólogos diferiam entre si quanto à expressão atualmente já não mais. E podemos dizer que estão acertados, pois o cumprimento da frase conhecer como sou conhecido somente será possível com a glorificação. Além disso, é importante destacar que o próprio apóstolo Paulo, ao escrever a passagem, confessa que conhecia em parte. Se o próprio apóstolo dos gentios afirma conhecer em parte, seria muita presunção crer que os cristãos atuais teriam um conhecimento muito superior ao do apóstolo, o conhecimento pleno. Olha que interessante, então volte 2 slides, vamos ver o texto, novamente 1 Coríntios 13, verso 8 e 9. Está aí, a caridade nunca falha, havendo profecias falharão, e aí ele continua, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado, porque agora vemos, Paulo é um verbo na primeira pessoa do plural, nós, eu e vocês, nós vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora, conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Então o que é o perfeito que virá?
É algo que vai fazer com que eu conheça de uma maneira plena, não mais de uma maneira parcial. É absurdo até pensar que hoje, os cristãos de hoje, conhecem as coisas de Deus e conhecem Deus muito melhor do que o apóstolo Paulo. E muitos teólogos vão reconhecer essa verdade. Vão dizer o seguinte: olha, Paulo está falando que nós conhecemos em parte. A revelação que nós recebemos da lei de Moisés, do Antigo Testamento, dos profetas, dos Salmos, e agora com Cristo Jesus, com o Filho, é uma revelação que ainda não é absolutamente plena a respeito do conhecimento de Deus. Ainda conhecemos Deus em parte. Ainda temos um conhecimento limitado da pessoa de Deus, mas um dia virá o conhecimento pleno. Um dia eu conhecerei como eu também sou conhecido. E aí nós não podemos imaginar, e não faz o menor sentido pensar, que esse conhecimento, que esse período aconteceria com a formulação, né, do cânon. Então, como não faz o menor sentido imaginar que conhecer como sou conhecido se cumpre com a Escritura, e conhecer a Deus plenamente e melhor até do que o apóstolo Paulo se cumpre com a Escritura, com os textos da Bíblia sendo reunidos no cânon, é por isso que muitos teólogos dizem claramente: os dons espirituais. Esse texto de 1 Coríntios 13 diz não a respeito da formação da Bíblia do cânon, mas diz respeito à segunda vinda de Cristo. Quando Cristo vier e eu for glorificado, eu vou conhecer a Ele como eu também sou conhecido. É um conhecimento muito mais profundo, muito mais íntimo, muito mais completo. Eu vou compreendê-lo de uma maneira muito melhor. Então não haverá necessidade desses dons, por quê? Porque a glorificação, ele vai suprir toda limitação e dificuldade de conhecer a Deus. Então, até muitos cessacionistas, portanto, vão dizer que esse texto de 1 Coríntios capítulo 13 não se trata da Bíblia. O que é perfeito, quando vier o que é perfeito, não está falando sobre a Bíblia. Não está falando sobre a formação do cânon, não está falando sobre a união dos textos do Novo com o Antigo Testamento. Quando vier o que é perfeito, o que é esse perfeito de acordo com a linguística aqui, de acordo com o contexto, de acordo com as ideias, de acordo com o próprio testemunho de Paulo? O que é o que é perfeito? Cristo. Cristo é o perfeito. É a perfeição. E quando Ele vier, não haverá necessidade de dons de cura, porque não haverá enfermidade. Não haverá necessidade de dons de revelação, porque o próprio Deus estará conosco. Não haverá necessidade de dons de conhecimento para compreender a Escritura de uma maneira mais profunda. Por quê? Porque o próprio Cristo, o próprio Deus, compartilhará do seu conhecimento conosco. Não haverá necessidade desses dons sobrenaturais. Por quê? Porque nós teremos uma intimidade e teremos um corpo glorificado e uma excelência espiritual tão grande que não haverá necessidade desses dons. Então Paulo, ao escrever 1 Coríntios, ao escrever o texto de 1 Coríntios, ele diz: olha, eu quero dizer a vocês que quando Cristo vier, não haverá necessidade desses poderes. E isso hoje já é reconhecido pela maioria, pela grande maioria dos teólogos, sejam cessacionistas, sejam continuistas, sejam arminianos, sejam calvinistas, sejam de qual linha for, em regra, hoje a grande interpretação de 1 Coríntios 13 é a glorificação. Quando vier o que é perfeito, é Cristo Jesus. No próximo slide também continua então com a nossa conclusão sobre esse texto. Portanto, em linhas gerais, não há dúvidas de que, de acordo com esta passagem, a vigência dos dons perdura enquanto não ocorrer a segunda vinda de Jesus Cristo. Assim, os dons estão vigentes e os continuistas corretos. Se os dons eles vão cessar, vão extinguir, vão acabar apenas quando vier Cristo, se Cristo não veio ainda, os dons estão vigentes. Então eu tenho um período. Quando que terminam os dons?
A Escritura diz, vai terminar quando vier o que é perfeito. Quando Cristo voltar, os dons, eles cessarão, não terão mais a sua necessidade, não terão mais o seu propósito. Então acaba-se essa necessidade de dons espirituais com a vinda de Cristo Jesus. A segunda vinda encerra a necessidade desses dons sobrenaturais, desses dons espirituais, segundo a 1 Coríntios capítulo 13. O segundo texto que nós lemos é o texto de Atos capítulo 2, versos 16 e 18, que foi citado ali por Joel, a citação de Pedro citando Joel em sua pregação. Essa segunda passagem, acompanhe comigo, afirma que os dons seriam concedidos por Deus nos últimos dias, como expressamente anunciado por ele. A questão agora ganha novos contornos, e o problema passa a ser, o que são os últimos dias? Quando começam? Quando terminam? Não restam dúvidas quanto à resposta a estas questões, pois é sabido pelos estudiosos que os últimos dias começaram com Cristo e terminarão com o fim desta era. Nesse sentido, se os dons são para os últimos dias, e se estamos nos últimos dias, logo conclui-se que os dons são para hoje. Aqui nós temos algo muito importante, muito importante. Quando Pedro está citando Joel, ele fala, e há de ser que nos últimos dias derramarei do Espírito sobre toda a carne. Então, está colocando esse momento, esses últimos dias, é muito relevante para todos nós. Por quê? Porque está querendo dizer quando será esse momento de derramar do Espírito Santo. Quando que vai ser derramado? Vai ser derramado nos últimos dias. E a pergunta para mim e para você passa a ser, bom, quando começaram os últimos dias? A Escritura, por mais que você venha ficar surpreso, diz que os últimos dias começaram no período de Cristo Jesus. Os últimos dias começaram com Cristo Jesus. Vamos dizer que existem os últimos dias e o final dos finalmente ali, né? O final ali, quando se trata daquela questão escatológica de Apocalipse. Mas os últimos dias, segundo a Escritura, já começaram. E começaram com Cristo, e a prova disso que começaram naquele período é que os dons espirituais foram derramados, porque os dons espirituais são para os últimos dias, e esses últimos dias começaram. Pedro falou que esses últimos dias estão acontecendo, e esses últimos dias já vieram, e o dom do Espírito Santo foi derramado, e a nossa pergunta é, bom, nós entendemos que os últimos dias começaram, prova disso que a profecia de Joel, ela foi cumprida em Atos dos Apóstolos, como uma marca dos últimos dias, certo? Estamos juntos? Ok. Se os últimos dias já ocorrem desde a época de Pedro, a minha pergunta para você é, acabaram os últimos dias? Já passaram esses últimos dias? Qualquer teólogo, quando nós perguntarmos a respeito dos últimos dias, num aspecto escatológico, eles vão dizer claramente que começaram ali na época de Cristo, e vai terminar com os encerramentos escatológicos de Apocalipse. Qualquer teólogo vai dizer que nós estamos nos últimos dias, segundo as Escrituras. Por quê que nós estamos nos últimos dias no que se refere à escatologia, mas não estamos nos últimos dias no que se refere à pneumatologia? Não faz o menor sentido eu pegar um texto bíblico que me traz uma indicação temporal e dizer que o tempo vale para determinado aspecto da teologia, mas não vale para outro, apenas por um capricho ou por uma organização institucional. Não faz o menor sentido. A Bíblia deixa muito claro que os dons são para os últimos dias, e se nós estamos nos últimos dias, portanto, os dons são para hoje. A profecia de Joel se cumpre, Pedro declara o cumprimento da profecia, declara que esses dons são para os últimos dias, e, portanto, nós, percebendo que estamos nos últimos dias, que seria até absurdo falar que nós já passamos dos últimos dias, porque passar dos últimos dias significa entrar numa nova era, nós então concluímos que os dons são para o tempo em que nós estamos vivendo. Os dons não cessaram porque a Bíblia não colocou o final depois da era apostólica. A Bíblia não colocou o final depois de algum momento teológico dentro da igreja. A Escritura deixa bem claro que o tempo de início do derramar do Espírito Santo, de uma maneira geral, seria ali na época de Pentecostes, e começou, e que vai encerrar com a vinda de Cristo, com o final dos últimos tempos. Certo? Bom, então nós temos essa questão a respeito da temporalidade. Um texto muito importante
que se utiliza para falar é esse texto que nós vamos ler agora, que é sobre Efésios, capítulo 2, verso 20, que vai tratar sobre o propósito dos dons. Veja só, Efésios 2:20 diz o seguinte, eu vou abrir, nós não temos o texto aí, ele diz o seguinte: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Esse texto, ele é orientado e utilizado pelos cessacionistas, como nós vimos, para falar que os dons espirituais foram concedidos apenas para edificação das bases doutrinárias e constituição do Novo Testamento. Então eles vão falar, olha, para que existiu dons espirituais? Para fazer o Novo Testamento. Uma vez que o Novo Testamento foi confeccionado, foi colocado e providencialmente em cartas, em evangelhos, e isso foi entregue à igreja, por assim dizer, acabou a necessidade. Entendeu? Então, sim, eles disseram que era para capacitar pessoas para termos no Novo Testamento. Veja só, agora, uma análise sobre isso. O texto apenas indica que o fundamento foi estabelecido pelos servos de maior autoridade. Está escrito ali, apóstolos e profetas, e que possuíam dons. E essa última afirmação, a de possuir dons, é uma constatação possível. E por essa razão, lê-se no subtítulo forma direta, o uso do dom para falar de algo que será registrado como canônico, ou de forma indireta, as pessoas com poderes sobrenaturais, cuja manifestação concederia um status de autoridade, e assim suas palavras seriam consideradas canônicas. Aqui esse texto, o que esse texto quer dizer? Que foi edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Está dizendo que a doutrina ela tem sido edificada por uma autoridade que foi abençoada por Cristo. Uma autoridade que foi comissionada por Cristo, que eram os apóstolos e os profetas. Então esse texto, eles não falam se o dom é para hoje, se não é para hoje. É claro que profetas e apóstolos eram pessoas que tinham muitos dons espirituais. Mas esse texto não fala para mim, bom, acabou, dom espiritual. Não há mais necessidade de dom espiritual. Já cessou os dons espirituais. Não, apenas fala, então preste bastante atenção. Esse texto, ele apenas diz para nós que a doutrina que estava sendo configurada na época apostólica era uma doutrina que tinha a autoridade de apóstolos e profetas. Edificado sobre os apóstolos e profetas, só isso. O texto não pode ser interpretado de uma maneira tão extensiva e tão abrangente que o próprio texto não comporta. A igreja ser edificada por apóstolos e profetas apenas dá para nós uma certeza de que havia uma organização e deveria ter uma autoridade para que o ensinamento e as bases doutrinárias fossem desenvolvidas. Não era qualquer um que estava desenvolvendo as bases doutrinárias da primeira igreja. As bases doutrinárias da primeira igreja eram consolidadas, eram discutidas, eram estabelecidas por pessoas de autoridade, pessoas altamente reconhecidas que eram os apóstolos e os profetas. Pronto, só isso que o texto fala. Não fala mais nada além disso. Ninguém pode olhar para um texto como esse e falar, olha, eu vejo que os dons cessaram a partir desse texto, porque o texto não responde isso. Não responde. E nós temos uma agravante ainda. Veja só, continue comigo. É sabido que os dons espirituais manifestados no Antigo e Novo Testamento não foram de uso exclusivo para a compilação de textos canônicos. Inclusive, a Escritura parece indicar a existência de uma escola de profetas, em 1 Samuel capítulo 10, verso 5, 2 Reis capítulo 4, verso 38 seguintes, dos quais não sabe-se exatamente quem foram, e tampouco as profecias ali manifestadas. É relevante discernir que se os fundamentos já foram lançados, toda consequente manifestação espiritual deve ser para edificar sobre o fundamento e não lançar outro. E continuando, a gente conclui esse texto, consequentemente, ambos os textos que tratam da temporalidade dos dons apontam para a sua vigência no tempo atual, pois o evento segundo a vinda de Cristo, que fará cessar, não aconteceu e o tempo da concessão, últimos dias, ainda não passou. Deste modo, os dons estão vigentes. Então, veja só,
é muito importante, como nós vimos ali, e estamos falando, que esse texto aqui, ele não traz nenhum limite a respeito se os dons, eles são para hoje ou não, apenas justifica que a doutrina foi baseada nos apóstolos. E tem algo que nós vamos falar um pouco mais depois, e é o seguinte, nem todo dom espiritual foi utilizado para fazer texto bíblico. Porque algumas pessoas vão falar sobre isso, vão basear que, poxa, dom espiritual é só para escrever textos canônicos. E não é bem assim. Logo, logo nós vamos chegar nisso. Próximo aspecto. Então, primeiro aspecto que nós tratamos e deixamos bem claro foi o seguinte. A Bíblia fala sobre o início dos dons espirituais de uma maneira geral e o fim dos dons espirituais. O início e a sua vigência são os últimos dias. Pedro deu o tom e falou claramente, começaram os últimos dias, ponto final. E Paulo deixa claro quando vai terminar essa vigência, esses últimos dias, que é com a vinda de Cristo, com a glorificação do ser humano. Ok? Então a Bíblia fala, portanto os cessacionistas não têm nenhuma base bíblica que possa superar esses argumentos que nós temos. Segundo aspecto que a gente precisa enfrentar é o item B, diz, os dons sempre foram manifestados na história como ferramenta de Deus para dirigir o seu povo. Portanto, não é bíblico limitar a existência dos dons espirituais à obra da redenção. A profecia de Joel, cumprida em Atos, não tem como propósito operar redenção, mas distribuir dons de modo geral e ilimitado, o poder do Espírito Santo. Como diz, em Joel capítulo 2, verso 28 e 29, e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão visões, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei do meu Espírito. Então, um argumento que nós vimos que diziam, olha, os dons cessaram porque os dons foram distribuídos, foram concedidos apenas para fazer o Novo Testamento, apenas para escrever, para desenvolver o Novo Testamento. E esse argumento, ele não é suficiente, ele não é verdadeiro. Por quê? Porque nós vemos que os dons espirituais, eles são concedidos para dirigir a igreja, para dirigir o povo de Deus. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, para trazer orientações a respeito das dificuldades, dos problemas, dos pecados da nação de Israel, da nação de Judá. Então as profecias não foram feitas apenas para servir de base de texto canônico. Há muita coisa que foi escrita, há muita coisa que aconteceu e que não faz parte desse propósito e dessa realidade. Nós falamos de sonhos. Joel fala, vossos velhos sonharão. Quantos sonhos foram descritos no Novo Testamento? Quantos sonhos foram descritos no Novo Testamento? Quantos velhos que sonharam foram registrados no Novo Testamento? Quantos? O que nós percebemos é que a profecia foi dada por Joel, foi cumprida e declarada, cumprida através do apóstolo Pedro, e nós não temos registros de velhos sonhando. E se tivermos, se alguém considerar, talvez o apóstolo Paulo tendo aquela visão ou um sonho a respeito do passo daqui para a Macedônia, a gente tem pouquíssimos relatos, e a Bíblia deixa bem claro, num plural, que os vossos velhos sonharão. Então nós não temos o registro. Por quê? Porque o dom não é para fazer cânon. O dom espiritual não é para registrar o cânon. O dom espiritual não é necessariamente para isso. Pode servir para isso? Pode, mas não é necessário para isso. Existem muitas outras funções e propósitos. E por isso que nós reafirmamos isso no próximo item, que é o item C, que diz o seguinte: não é bíblico limitar a existência dos dons à formação do cânon, nem aquela questão de obra da redenção. Existiram outros profetas no Antigo Testamento, mas que não foram mas que não registraram nada para ser inserido no cânon. Olha esse texto, 2 Reis, capítulo 4, verso 38.
Voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um caldo com ervas para os filhos dos profetas. Poxa, nós temos os filhos dos profetas, nós temos a indicação de uma escola de profetas, mas a gente não tem nenhuma profecia, a gente não sabe o que eles profetizaram. Não há nenhum registro a respeito do trabalho profético ou de algo sobrenatural que eles tenham feito. Portanto, aquela profecia que foi concedida a essas pessoas, a esse dom espiritual que foi concedido a essas pessoas, tiveram seu propósito cumprido. Mas o seu propósito não era se tornar um texto canônico, não era e não tinha relação com a obra da redenção, com o período ali de Cristo, da sua morte, ressurreição. Então, quando se fala que dom espiritual é apenas para a formação de cânon, infelizmente, esse tipo de argumento é baseado na ignorância e numa falha perspectiva e compreensão da Escritura como um todo, e do esquecimento de várias histórias e de vários detalhes escriturísticos que nós, percebendo, podemos dizer claramente que os dons espirituais têm muitos propósitos. Podem ser para confecção do cânon? Pode, para inspirar pessoas para escrever textos, cartas, ou revelar profecias, como no Apocalipse, pode, mas não é apenas para isso. Serve para a edificação do povo, serve para instrução, serve para orientação e muitos propósitos que Deus não quis deixar revelado, ou situações que Deus não quis deixar registrada na Bíblia. Então, os dons espirituais, eles existem, os dons espirituais são reais, os dons espirituais acontecem e os dons espirituais cumprem vários propósitos além da obra da redenção, além da formação do cânon. Então, resumindo esse ponto, não é bíblico dizer que dom sobrenatural serve apenas para fazer a Bíblia. Não é bíblico, porque Deus deu dons espirituais a pessoas que não têm nenhuma participação com a Escritura ou a formação do cânon, ok? Então esse argumento é um argumento que não se sustenta, e não serve para falar que então os dons cessaram. Não cessou, a Bíblia pode estar pronta, o cânon pode ter sido fechado, mas isso não interfere em nada na questão dos dons. E no item D, nós falamos a respeito de não é bíblico limitar a vigência dos dons à formação da igreja. Havia escola de profetas, mesmo com a existência da lei de Moisés, que é uma outra questão muito parecida também, mas tem uma pequena nuance, né? 1 Samuel capítulo 10, verso 5 diz: então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que entrando ali na cidade encontrarás um rancho de profetas, uma escola de profetas que descem do alto e trazem diante de si saltérios e tambores e flautas e harpas e profetizarão. Ou seja, o que esse texto traz para nós? Algumas pessoas vão falar, olha, os dons espirituais era para formar a igreja. E aí nós vemos que a lei de Moisés já tinha sido estabelecida, o tabernáculo já tinha sido estabelecido, as ordens sacerdotais já tinham sido estabelecidas, as regras morais e éticas já tinham sido estabelecidas, mas havia um rancho de profetas. Então, assim, esses argumentos de que, olha, os dons cessaram porque era para a obra da redenção, cessaram porque era para a formação do cânon, cessaram porque era para a formação da igreja, usando Efésios capítulo 2, verso 20, não se sustenta, não faz sentido. É o que se chama, né, forçar a barra, querer criar argumentos para justificar uma ideia pessoal e não uma ideia bíblica. Por quê? Porque nós já falamos claramente que a Escritura Sagrada indica que os dons iniciam e terminam, duram os últimos tempos, os últimos dias e encerram com a glorificação. Nós temos alguns outros argumentos para falar sobre isso, e nós vamos deixar esses outros argumentos para a próxima aula, onde nós encerramos os argumentos que dão sustentação e confirmam que o continuismo é a visão acertada segundo a Escritura Sagrada. Nós desejamos que você esteja aprendendo bastante e sendo esclarecido a respeito de todas essas questões, nuances, esses argumentos, esse debate que hoje em dia acontece no mundo cristão, no mundo evangélico, e que você possa estar bem guarnecido com a verdade e com todos esses argumentos. Deus abençoe você. Te aguardo em nosso próximo estudo.